Glória seja Deus. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, agora necessito de um pouco de silêncio para voltarmos ao assunto que está previsto na programação: espiritualidade a caminho do equilíbrio. Certamente no seu material do congresso deve conter um resumo desse assunto. Há 3 comunicações aqui que eu desejo fazer, material que recebi, que alguém entregou em minhas mãos. Depois do estudo, eu preciso falar com a irmã Noemi para responder a respeito disso aqui. Irmã Noemi Cardoso Martins. Veja um horário que você possa se encontrar comigo para voltar a esse assunto. E também, vários irmãos têm me procurado para pedir detalhes sobre ETAD. Eu não tenho condições de fazer uma divulgação daqui por causa do tempo. ETAD é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, com sede em Campinas, cujo presidente é o pastor Bernardo Johnson, e eu, pela graça de Deus, venho servindo como diretor executivo desde a sua fundação. Então, essa pessoa que me fez a pergunta sobre ETAD, ou as pessoas que fizeram pergunta, procurem falar comigo, que se for um grupo de irmãos, eu poderei dar uma informação única, pelo menos sumária, mas pode ser útil. E também há uma pessoa que anteontem fez uma pergunta ligada à apostila, do assunto de anteontem. E a minha resposta é o seguinte, ao irmão João. A pergunta diz: qual o motivo das falhas ou fracasso da igreja no caso das citações bíblicas? A minha resposta é a seguinte: os detalhes estão nas próprias referências. Eu peço a esse irmão que volte à Bíblia e lá estão as respostas. Se à tarde a dúvida continuar, eu poderei ajudar. Mas, meu irmão, as respostas estão nas próprias referências. Porque foi que houve fracasso naqueles casos que eu citei do Antigo e Novo Testamento. Se na parte da tarde a sua dúvida continuar, eu poderei ser útil, mas as respostas estão na própria passagem. Espiritualidade a caminho do equilíbrio. Primeiro, o que é espiritualidade? Porque há o sentido comum, o sentido vulgar, o sentido popular. E é claro que nós vamos abordar o sentido bíblico de o que é espiritualidade. Ora, geralmente, nós usamos o termo no sentido comum popular. Espiritual é um irmão, por exemplo, que canta muito e que ora muito, um irmão que é dinâmico, esforçado e passa a noite nas vigílias e fala em línguas estranhas e profetiza. Às vezes nós costumamos dizer: oh, mas aquele irmão é espiritual. E olha aquela irmã, como aquela irmã é espiritual. Não, meus irmãos, esse não é o sentido bíblico, não. Esse não é o sentido bíblico. É claro que existe um pouco de verdade aí, mas não é o sentido bíblico da palavra espiritual. O que é que você entende como espiritual à luz das Escrituras? Note bem, a palavra espiritual, quando aparece no Novo Testamento, refere-se ao Espírito Santo. Veja que há semelhança, espiritual e Espírito Santo. Quando você examina o termo à luz do original, ele deriva de Espírito Santo. Então, biblicamente falando, espiritual não é apenas a pessoa que é salva, não é apenas a pessoa alegre, animada, entusiasmada, vibrante,
que ora bastante, testemunha com ardor, com entusiasmo e... Não, isso é apenas um lado da verdade. Eu não vou entrar no detalhe porque no desenvolvimento do assunto virá a hora que voltaremos a abordar essa área. Mas lembremos disso. Será que você entende o que quer dizer espiritual à luz da palavra? Eu acho que esse ponto está claro. O final do título diz: espiritualidade a caminho do equilíbrio. Foi certamente a diretoria do Congresso que escolheu o título, a caminho do equilíbrio. Praza a Deus que isso aconteça. Aconteça agora, aconteça a seguir, aconteça em nossas igrejas, aconteça em nossa vida, a caminho do equilíbrio espiritual. De fato, é fundamental que o crente que a igreja local tenha equilíbrio espiritual. Observai bem, o equilíbrio é coisa essencial no universo, nas leis da natureza, na flora, na fauna, em todos os reinos, animal, vegetal, mineral, em nosso corpo físico. Eu estou falando em termos terrenos, para poder chegar ao pensamento do pedido do Congresso, a caminho do equilíbrio. Acredito que se você lê jornais e estuda documentários, você sabe que um tema muito batido aqui no Brasil é equilíbrio ecológico. O homem, desde que está na terra, que a vida dele é predar e depredar tudo. Espero que você não seja uma pessoa desse tipo, predadora e depredadora. Desde que o homem está na terra, infelizmente, tem sido esse o trabalho dele, depredar a natureza, em todos os sentidos. Agora ele está colhendo o resultado. A natureza está cobrando e cobrando caro. Quando eu estive na Alemanha agora, há um ano e pouco, em viagem de estudos, fiquei alarmado com aqueles países por onde passa o rio Reno. Um rio que no passado era o orgulho da Europa Central, era o orgulho. Um rio poético, um rio piscoso, um rio maravilhoso, as margens cobertas de vegetação. Vá lá agora para você ver o Reno. Eles estão lutando com unhas e dentes, empregando bilhões de dólares, bilhões, para tentar recuperar o rio Reno, o famoso Reno, e outros rios da Europa, porque eles chegaram a um ponto de poluição tal que a população, ninguém mais aguentava, coisa nenhuma. De resultado de quê? Desequilíbrio ecológico. Lembro-me, quando cheguei em Londres, como disse anteontem, em viagem de estudo também, e fiquei surpreso com o caso do rio Tâmisa, que era considerado irrecuperável. Entretanto, agora o Tâmisa está com águas claras, inclusive se pesca salmão e truta. Uma coisa incrível que ninguém acreditava, que o Tâmisa fosse recuperado. O que é que pode fazer um povo quando resolve se unir para executar uma tarefa? E hoje o Tâmisa é um rio piscoso, vá lá para você ver, as águas claras, resultado de muito esforço, muita multa, leis muito rígidas. Equilíbrio ecológico. Eu podia lembrar também o caso de equilíbrio climático. Você pode observar que a Terra tem 2/3 d'água. Qualquer estudante de primeiro grau sabe disso. Em nosso globo, 2/3 é água e apenas 1/3 é terra. Por que é que Deus fez um mundo assim? Muita gente fica pensando, mas por que tanta água, tanto mar? Eu lembro-me quando eu viajava daqui para os Estados Unidos, quando eu servia na Marinha, e levava 19 dias
cortando água. É claro que era viagem a serviço, não era viagem de passageiro. Um navio de passageiro tiraria em menos tempo. A Marinha usa muito isso para seus fins. Lembro-me quando muitas vezes eu saía com o meu navio daqui para a África. Geralmente partia de Salvador, partia de Santos ou partia de outras bases ali daquela região do Brasil. 6, 8, 10, 11 dias de mar. E cruzei esses oceanos todos. Por que tanta água, água, água? Equilíbrio da natureza. Pense se fosse o contrário. Pense se fosse 2/3 de terra e apenas 1/3 d'água. Equilíbrio, Deus faz tudo bem. Estou dizendo isso para chegar ao lado espiritual. Eu podia citar também o caso de equilíbrio de carga, de peso. Equilíbrio de carga, equilíbrio de peso. Muita gente pergunta por que é que uma embarcação flutua. Imagine um transatlântico, imagine esses navios que atracam aqui no porto de Itaqui, com centenas de milhares de toneladas, esses grandes cargueiros que são super cargueiros. Muita gente pergunta, como é que uma coisa dessa consegue flutuar? Se tudo que se coloca na água afunda. A lei do equilíbrio. Eu não vou entrar em detalhes, porque é claro que o momento não é próprio para isso. A lei do equilíbrio. Só tem uma coisa, se os engenheiros, se os técnicos, os calculistas e analistas errarem no cálculo, o navio vai afundar. Mas se tudo correr bem e a lei do equilíbrio for mantida, a lei da flutuabilidade, as leis da hidrodinâmica, ele flutua, que é uma maravilha. Faz pouco tempo lá no Rio de Janeiro aconteceu aquele escândalo daquele barco que afundou e até hoje está na justiça lá correndo, dando problemas para todo mundo. Eles violaram leis do equilíbrio. Muita gente pergunta por que é que um avião voa. E olha que agora tem aviões gigantescos aqui no aeroporto de Tiriricau. É claro que não dá para pousar aquele tipo de avião. Mas muitos irmãos aqui, como eu, por zero, já viajaram nos Boeing de 400 passageiros. Me lembro quando agora há pouco tempo viajei, peguei um voo de 11 horas. Pense nisso, 11 horas no ar, sem escalas. Quando é que se podia fazer isso no passado? Nunca. E como é que um monstro daquele com 400 passageiros, mais bagagem, mais equipagem, mais combustível, nem sei quantas toneladas leva, como é que aquilo voa? E voa suavemente, pousa suavemente. Leis do equilíbrio. Se as leis foram violadas, aquilo tudo vai cair. Eu podia citar o caso, por exemplo, de fissão nuclear. Aqui certamente tem muitos irmãos que são estudantes de física nuclear. Eu lidei com física nuclear quando eu trabalhei no programa da Apollo. Eu trabalhei naquela época a serviço do governo, naquele programa que terminou agora há pouco tempo de colocar o homem na Lua. Trabalhei naquele projeto 4 anos e penetrei fundo em física nuclear. Acredito que há muitos irmãos e irmãs aqui que são estudantes de faculdade que estudam este campo de física nuclear e sabem o que é fissão nuclear. O que é fissão nuclear? Uma coisa tão debatida, nem eu vou entrar em detalhes também, apenas para dar uma ideia da importância do título dessa palestra, Espiritualidade a Caminho do Equilíbrio. Se esse equilíbrio for violado, vai acontecer desastre. É por isso que muitos crentes, inclusive na nossa área, na área pentecostal, na área carismática, eles são desequilibrados e problemáticos e devido ao desequilíbrio. O que é fissão nuclear? Bom, usando linguagem popular, não linguagem científica, linguagem popular, o que é fissão nuclear? Ou seja, o que é que provoca uma reação nuclear e aí vem a bomba atômica, e bomba de hidrogênio e outras mais, de poder tremendamente destruidor. Simplesmente, irmão, um desequilíbrio que é causado na estrutura molecular do átomo. Apenas isso, em linguagem popular. Pergunta a um cientista que ele vai dizer isso mesmo. Apenas um desequilíbrio, ou seja, o homem, é claro, com a capacidade que Deus lhe dá, consegue provocar uma desordem, um desequilíbrio na estrutura interna do átomo
na estrutura molecular da matéria, e lá se vê a fissão nuclear e essa infelicidade de bombas atômicas e outra coisa parecida. Ou seja, a lei do equilíbrio foi violada. Veja, lá em 2 Pedro, a Bíblia diz que na volta de Cristo, a Bíblia diz, os céus arderão. Os céus, o espaço sideral arderá. E depois o versículo diz, e os elementos ardendo se fundirão. Muita gente pensa que aquilo é figura de linguagem, que aquilo é uma utopia. Não, meu irmão, a Bíblia é séria. Quando a Bíblia diz uma coisa, trate em crer, porque é verdade mesmo. Mas por que agora não acontece isso? Porque Deus segura em sua mão a lei do equilíbrio. Veja só para concluir esse ponto. Em nosso espaço aqui, tanto na atmosfera como nas outras camadas superiores, há pelo menos 2, são muitos gases, mas há 2 gases que são altamente inflamáveis, que são altamente explosivos e não pegam fogo. Por quê? Porque Deus segura a lei do equilíbrio. Imagine no dia que Deus soltar essa lei. Não custa nada Deus fazer isso no seu tempo certo. Hidrogênio e oxigênio são gases altamente inflamáveis. E é justamente os maiores que estão aqui na atmosfera. Imagina no dia que Deus soltar a lei do equilíbrio. Mas acontece que Deus segura essa lei. Ele não deu ao homem esse poder. Eu podia citar também passagem da Bíblia, já entrando na área espiritual. A igreja, lembra-se aqui quando Deus deu instruções a Moisés a respeito do tabernáculo? As instruções foram claras e detalhadas sobre tudo. Sobre o próprio tabernáculo, sobre os seus pertences, sobre os sacerdotes, sobre os levitas, desceu até o detalhe de roupas, de trajes, de tudo, sacrifício, tudo Deus detalhou. A Bíblia diz que não foi Moisés, disse o Senhor a Moisés. A todo instante o Pentateuco diz, disse o Senhor a Moisés, para ninguém pensar que foi Moisés que inventou aquilo. Meus irmãos, aqueles princípios estão de pé. O que cessou, o que a graça cancelou, foram as cerimônias. Mas os princípios morais são eternos. Deus nunca abdicou disso. E o que é que diz lá em Êxodo, capítulo 37? Deus disse, olha, Moisés, quando Deus tratou do candelabro, ele disse, Moisés, as suas lâmpadas arderão continuamente. E outra coisa, para o candelabro, você precisa ter espevitadores e apagadores, usando a linguagem clássica de Almeida. Uma linguagem que eu gosto, porque é uma linguagem precisa. É claro que é clássica, mas é precisa. Deus disse, olha, o candelabro deve ter espevitadores e apagadores. Veja a lei do equilíbrio. E todo mundo sabe que espevitador é o mesmo que a palavra moderna acendedor. Só que o termo não é o mesmo. Hoje acendedor é uma coisa automática. Acendedor de fogão, que basta você apertar um botão e uma centelha elétrica produz ignição do gás. Ou então um acendedor comum, ou fósforo. E lá se tratava de um equipamento parecido. Mas corresponde ao que chamamos acendedor. Deus disse a Moisés, é preciso que haja acendedor. Mas o mesmo versículo diz, é preciso que haja apagador. Agora Deus fez uma exigência a Moisés. Ele disse a Moisés, esse material tem que ser de ouro. Ouro puro. Eu acho que você entende a lição espiritual. Que agora no Novo Testamento, a Igreja de Deus, como organismo espiritual, ela precisa de acendedores. Precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, para manter a chama acesa. É verdade que a chama vem do céu, mas estamos vendo que Deus opera por canais humanos. E graças a Deus por esses homens e mulheres a quem Deus concede graça para manter a igreja avivada. De vez em quando eles
visitam os cultos, as igrejas, igual um ferro em brasa. Igual um ferro em brasa. Avivalista, como nós chamamos, avivalista. Eu creio que a igreja se recorda de homens como Carlos Finney, homens como Moody, homens como Wesley, outros mais que deixaram o nome imortalizado na história devido à plenitude do Espírito que habitava nele. E nos tempos modernos também, é claro. Precisamos de acendedores, mas Deus disse é preciso também apagadores, para poder equilibrar. Não significa apagar o fogo, é tanto que Deus disse de ouro, e você sabe que na Bíblia o ouro fala de coisas celestiais, é uma representação de coisas divinas, de coisas celestiais, e isso aparece através da Bíblia toda, a lei do equilíbrio. Agora imagine-se na igreja, na congregação, em nossa vida, em nosso meio ambiente, se houvesse acendedores, se houvesse irmãos e irmãos para acender o fogo divino no altar, e não houvesse também equilibradores. Agora vamos para o lado contrário. Vamos supor que na igreja só haja irmãos que digam: não, é proibido falar em línguas, é proibido profetizar, é proibido fervor aqui, é proibido oração coletiva. Não, vamos programar tudo. Já pensou? A igreja ficaria muda, ficaria parada, ficaria quieta. E hoje nós temos esse tipo de crente por aí afora, que é proibido falar em línguas, é proibido manifestação do Espírito, é proibido barulho que eu digo de origem espiritual, porque às vezes o barulho é simplesmente oco e vazio. Não, eu estou falando de barulho como aquele do dia de Pentecoste, barulho que veio do céu. A Bíblia diz que veio do céu um som. Nós temos que ver se o barulho que acontece em nossa vida é mesmo do céu. Lá a Bíblia diz: e veio do céu. Será que o barulho, será que o que está acontecendo na minha vida e na tua vem mesmo do céu, ou é simplesmente fabricado por nós? A lei do equilíbrio. E o título dessa palestra diz: espiritualidade a caminho do equilíbrio. A igreja aqui se recorda também, ainda sobre o tabernáculo, quando Deus chamou Moisés e deu orientação sobre as vestes do sacerdote. Se você está bem por dentro da Bíblia, você há de se lembrar que o sumo sacerdote tinha uma roupagem esplendorosa, primorosa, linda. E por que Deus se preocupou em descer até os detalhes? Certamente porque ali estão lições doutrinárias para a igreja em todos os tempos, que a pessoa deve pensar, meditar, rebuscar e encontrar a lição espiritual para a congregação e para a nossa vida. Quando ele trata a respeito das vestes, ele diz que a veste do sumo sacerdote tinha pelo menos 5 grandes peças. É claro que tinha mais, eu estou dizendo as principais. Qual era a primeira? Que ficava junto à pele, junto ao corpo, a túnica. Mas por cima da túnica ficava o manto do éfode. Por cima do manto ficava o éfode, que também pode se traduzir como estola. Por cima da estola ficava uma peça famosa chamada peitoral. Aí nós já temos 4. E depois tinha a mitra, que era colocada na cabeça. Tinha mais peças, eu estou dizendo as principais. Então, aquela segunda chamada de manto do éfode, Deus disse: Moisés, coloca na, vamos dizer a linguagem na barra. A Bíblia diz ourela, mas hoje corresponde ao que nós chamamos de barra de um tecido. Moisés, coloca na barra uma campainha e uma maçã, uma campainha e uma maçã, em volta de toda a ourela, de toda a borda, de toda a barra do manto do éfode. Deus diz para Moisés: coloca uma campainha e uma maçã. Note bem, a campainha era de ouro. E todo mundo sabe que o ouro em forma de campainha, o sonido é muito forte. Tem muitas igrejas que usam aqui no púlpito campainha para chamar atenção, campainha para pedir silêncio, de um material parecido com ouro, e você já viu que o sonido é muito forte. E se for de ouro mesmo, é aquele som muito agudo. Mas Deus disse: ao lado da campainha de ouro, coloque uma maçã. A maçã era apenas o formato, não vá pensar que era fruta.
era o formato de maçã. E de que era feita essas maçãs? Veja bem, era feita de tecido tingido de púrpura e carmesim e azul, de 3 cores. Eu não vou explicar o significado disso, que não é momento, mas há na Bíblia significado para isso. Ele disse, olha, faz as maçãs de tecido tingido de púrpura, de carmesim e de azul. Agora veja bem, uma campainha de ouro sendo agitada sozinha, imagine que eram muitas em volta de toda a barra do manto do éfode. Já pensou que barulheira? Mas ao lado da campainha ficava uma maçã de tecido. É claro que aquilo atenuava o som. O que é que nós temos ali? A lei do equilíbrio. Inclusive, certamente era uma prefiguração desse assunto maravilhoso que temos perante nós esta manhã, dons espirituais, espiritualidade. Ou seja, um crente, ele pode ser o mais espiritual possível, ele pode receber o máximo que ele comportar de poder de Deus e se manter equilibrado. Mas é muita gente em nosso meio que vai para o outro extremo e torna-se, portanto, uma coisa enjoativa, perturbadora, exagerada e chega ao ponto de fanatismo. É tanto que muitas vezes as denominações zombam de nós, dizendo os crentes da Assembleia de Deus, eles só sabem pular, eles só sabem dar glória, eles só sabem falar em línguas. E às vezes eles têm lá suas razões. Meu irmão, um crente, como o pastor Valdir acabou de dizer, ele pode receber o máximo de poder que ele comporte, porque é claro que o poder depende da capacidade do vaso. O poder de Deus é ilimitado. Mas se você só cede um pouquinho, é só aquele pouco. Mas Deus quer que haja equilíbrio, 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 equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio. E dou graças a Deus, porque na Bíblia nós temos 3 capítulos, pense bem, 3 capítulos famosos, profundos, que tratam disso. 1 Coríntios 13, 1 capítulo 12, 13 e 14. Um verdadeiro manual de doutrina. 1 Coríntios 12, 13 e 14, principalmente 13 e 14. É uma maravilha para quem quiser estudar esse assunto. Espiritualidade a caminho do equilíbrio. Vamos tomar rapidamente esses versículos que eu coloquei como reflexão bíblica. Tome sua Bíblia e veja. Tome sua Bíblia e veja 1 Coríntios 2 e versículo 15. E 15. 2 e versículo 15. Geralmente, quem me conhece sabe que geralmente eu espero 2, 3 segundos para quem quiser procurar a passagem. De modo que ninguém reclame dizendo, eu queria ler a passagem, mas ele era tão rápido que ninguém deu tempo. Não, se se trata de um estudo bíblico, eu aconselho você que é jovem, que está começando a sua vida ministerial, que faça assim também. Agora, numa pregação, é claro, pregação é outro tipo de ministério. A pregação é uma coisa extemporânea, é uma coisa instantânea, dinâmica, tremenda. E é claro que nenhum pregador vai parar para ninguém procurar passagem, porque o ministério é outro. Mas aqui se trata de um estudo bíblico, de uma reflexão. De modo que se a pessoa não encontrar a passagem é porque ou está distraída, ou porque não está prestando atenção, ou porque não está interessada. Irmão, e eu vos digo, num ambiente como esse aqui é muito fácil acontecer isso. Uma coisa é eu ministrar o estudo para um grupo de 60, 50 ou 100, que com meu contato visual consigo controlar todo. Outra coisa é um auditório desse, que tem pessoas às minhas costas, do lado. Ou seja, se você não ficar atento e não se desligar do que tiver em volta, você perde o mais precioso. Infelizmente tem irmãos que vêm para cá para conversar. E o pior é que perturba todo mundo que está em volta de si.
A pessoa do lado, coitado, está dizendo, meu Deus, o que é que eu faço para esse irmão parar de se mexer, parar de andar? Mas se disser isso, vai criar um problema. Então, como você não pode falar, eu estou falando aqui da tribuna. Fiquemos atentos. Não é em atenção a mim, eu não sou nada, eu sou apenas um servo do Senhor. Mas em atenção à presença do Senhor, em atenção à sua palavra, em atenção à sua manifestação. 2 e versículo 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que é espiritual? Então, espiritual aqui, ao pé da letra, significa aquele que é cheio do Espírito Santo. Aquele que é, eu estou aqui parafraseando, baseado no sentido exato, no sentido exegético do termo. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, aquele que é regido, aquele que é governado, aquele que é conduzido. O sentido espiritual é esse, ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que ama o Espírito Santo, uma pessoa que dá liberdade ao Espírito Santo, uma pessoa afim, ou seja, que tem afinidade com o Espírito Santo, uma pessoa governada, uma pessoa regida, uma pessoa dirigida, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É esse o sentido aqui da palavra espiritual. Pergunto eu, você é esta pessoa? Somos esta pessoa? Porque é muito interessante olhar para essa palavra aqui, de maneira objetiva, mas precisamos olhá-la no sentido subjetivo. Sou eu essa pessoa? O que é um crente espiritual? Biblicamente falando, é um crente cheio do Espírito. Mas não é somente cheio, é um crente que anda dirigido. Um crente que obedece aos impulsos. Tem muito crente que o Espírito Santo dizendo, meu servo, minha serva, faça isso. Eu não vou fazer coisa nenhuma. Não faça isso, eu vou fazer. Essa pessoa não é espiritual. Ela pode falar muita língua, ela pode até profetizar, mas biblicamente falando não é espiritual. Então o termo é sério. Quem sabe se nós não temos aqui irmãos e irmãs que estão transbordando do Espírito Santo. Mas isso apenas não é ser espiritual no sentido pleno da palavra. Veja a outra referência que eu coloquei. Gálatas 6 e versículo 1. Gálatas 6 e 1. Veja como Deus é maravilhoso. Nós precisamos de momentos como aquele. Quando o pastor Valdir Bíceco terminou a sua preleção, os irmãos viram como ficou o auditório. Os irmãos todos desejosos, e eu creio que se o pastor Samuel dissesse, meus irmãos, vamos agora dobrar os joelhos e vamos buscar o Senhor, ia continuar aquela maré gloriosa, mas ao equilíbrio. Chega, vamos agora sentar, vamos parar, vamos nos concentrar. Mas eu não aguento, irmão, quando o Espírito de Deus vem sobre mim, eu não me controlo. Tome cuidado com isso. Não, quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu não me controlo. Eu fico fora de controle. Isto é muito perigoso. Um novo convertido, não digo nada. Um novo convertido é um neném espiritual. Não sabe nada ainda. Mas um crente que já tem 2 anos na igreja, 3, 5, 8, 10, perturbando todo mundo e dizendo que isso é espiritualidade? Não é bem isso que é espiritualidade. Irmão, sabe que um neném quando ele começa a andar, quem aqui tem filhos, ou irmãozinhos pequenos, ou observa a criança, você sabe que a criança quando começa a andar, escorrega para cá, escorrega para lá, cai, levanta. Mas chega um momento, depois de uma semana, ou 2, ou mês, ou mais, que as perninhas se firmam. Eu tenho 4 filhos. Só que meus filhos agora são todos crescidos. Eu não tenho filhas, só filhos, só homem. São 4. E são todos casados. O último casou agora há pouco tempo, né? E eu me lembro, eu entendo disso porque criei filhos. Mas chega a hora que as perninhas se firmam. Agora imagina uma criança que passou da idade e continua sem andar. Está na hora de procurar um pediatra e saber o que está acontecendo. O pediatra vai examinar e dizer, vai dar o diagnóstico. É normal também uma criancinha, quando ela é pequena, chega a hora que a mãe começa a ensinar para ela tomar alimentação sozinha.
E você já observou quando uma criança começa a comer sozinha, coloca a colher virada, a comida cai toda embaixo, ele põe a colher embocada. E às vezes a comida sai pelo canto dos lábios, e às vezes e fica o babador cheio de mingau, cheio de tudo. Mas quem é que vai achar ruim? É uma criança, é normal. Agora já pensou uma pessoa da sua idade, vai comer e a comida cai toda, suja rosto, pescoço e tudo. Vão dizer que você é tantã, que você é um débil mental. Mas uma criança ninguém ignora. A mesma coisa acontece na igreja. Um novo convertido que está dando os primeiros passos, vamos tolerar, vamos suportar, vamos confortá-lo, vamos ajudá-lo. Mas um crente antigo, paciência. Então voltemos a Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado, vós que sois espirituais. Ou seja, vós que sois cheios do Espírito, vós que sois equilibrados, vós que sois dirigidos, enfim, espiritual aqui, entenda, não é apenas a pessoa que está cheio, transbordando, que fala em língua, mas uma pessoa controlada, dirigida, impulsionada, uma pessoa que também dá liberdade, uma pessoa que não entristece, uma pessoa que pertence. O Espírito Santo rege, controla, dirige. Paulo disse, vós que sois espirituais, cuidai desse assunto. Isso ele disse aos Gálatas. A outra passagem de 1 Coríntios 14, que não podemos deixar de ler, mesmo que não leiamos as outras, porque essa referência está dentro daqueles 3 capítulos que eu mencionei, capítulos maravilhosos que tratam do equilíbrio espiritual. 1 Coríntios 14, versículo 37. Vamos ver se é isto mesmo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Os irmãos se recordam que Corinto era uma igreja cheia do Espírito. Se a igreja aqui em São Luís, se a igreja da sua cidade, Coroatá, Cordó, eu não conheço Maranhão, mas ouço os nomes, né? Barra do Corda, não sei, Codó, e Caxias, e deixa eu ver se me lembro de outra, não sei, Imperatriz, muitas outras, Alcântara. Se você acha que a sua igreja é uma igreja espiritual, uma igreja que crê e busca e recebe o batismo, uma igreja que conserva o batismo, uma igreja que promove, que exercita os dons, meu irmão, minha irmã, você não é mais do que Corinto. Corinto tornou-se uma igreja aonde o poder de Deus caía mesmo, em profusão. E outra coisa, uma igreja onde os dons espirituais operavam em profusão. Só tinha um problema: havia desequilíbrio. Havia desequilíbrio. E o apóstolo Paulo, Deus usou com inspiração divina para colocar o trem nos trilhos. E graças a Deus que temos 3 capítulos, pelo menos 3, 12, 13 e 14, mormente 13 e 14, onde encontramos um manancial para a doutrina. Não é no sentido de apagar, porque tem gente por aí apagador. Não, aqui é proibido. Não vamos dar toda a liberdade ao Espírito Santo, mas de maneira equilibrada. Há pessoas que muitas vezes, quando vão falar em línguas, ou estão profetizando, ou estão alegres, eles fazem tanta careta, tanto trejeito, tanto urro, tanto chiado, que muita gente fica dizendo, mas escuta, se isso é o Espírito Santo, eu não quero. A pessoa fica de olhos virados, eu não sei, as crianças correm, desaparecem ali de perto. Meu irmão, nós temos que entender. Alguém dirá, mas irmão Gilberto, isso é operação do mal? Não, vamos devagar. Aí temos que examinar cada caso. O que pode acontecer é o seguinte: é que talvez você não saiba a diferença entre manifestação autêntica do Espírito Santo e reação humana. Reação humana. A reação humana varia, depende do grau de cultura, depende do temperamento, depende. Vamos dar um exemplo bem banal, costumeiro. Digamos que há uma farmácia ali do outro lado da rua.
e que uma fila de pessoas vai tomar injeção. Uma fila de pessoas vai tomar injeção. Observe de fora como é que elas reagem. Tem umas que dizem, vai doer, e começa logo a dizer e se contorcer. E simplesmente o rapaz, quem for aplicar já é uma picadinha de nada. Tem pessoas que saem dali simplesmente esfregando, saem dali sorrindo, assoviando. Outras pessoas saem quase que chorando. Quando o produto é o mesmo, qual foi a diferença que houve? Apenas a reação da pessoa. De modo que temos que separar o que é manifestação do Espírito e o que é reação puramente humana. Esse versículo diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu escrevo são mandamentos do Senhor. A igreja de Corinto chegou a esse ponto de extremismo, de exagero, e deu trabalho ao apóstolo Paulo, mas Deus o usou. Veja só, ele suprimiu? Não foi supressão. Ele disse, eu quero que todos vós falem línguas, e muito mais que profetizeis. Eu quero que profetizeis também. E depois ele disse, eu dou graças a Deus porque eu falo mais língua do que todos vós. Por aí se vê a maravilha que é falar em outras línguas da parte do Espírito do Senhor. Há muitos crentes que pensam que falar em línguas estranhas, quando eles são batizados, é só porque são batizados, é apenas um espaço de tempo. Meu querido irmão, se você estudar com cuidado, você verá que línguas estranhas do Espírito de Deus é uma maravilha na vida do crente. É uma maravilha. Se você é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, exercite. Sempre que você puder. Mas acontece, e se for em público? Você pode falar em línguas estranhas em silêncio. Não, eu não consigo. Quando o poder de Deus cai sobre mim, eu grito mesmo. Então significa que você é desequilibrado. Nós podemos falar a língua do volante do carro, nós podemos falar línguas no aeroporto. Ali, Paulo disse, fale consigo e com Deus. Equilíbrio, a lei do equilíbrio. Então, as outras passagens, no tempo não dá para abordar, porque estamos marchando para o limite, que está reservado para este momento. Veja a introdução. Por falta do discipulado bíblico, e por muitas outras razões, veja, eu coloquei discipulado e outras razões, porque de fato há outras razões. Grande número de cristãos deixam de crescer para a maturidade espiritual e tornam-se anãos crônicos. Ou crescem de maneira anormal. O pastor Raimundo, se eu não estou enganado, o pastor Raimundo Oliveira, ou foi o pastor Valdir, acho que foi o pastor Raimundo. Esses dias que ficaram para trás, eles mencionaram Mateus capítulo 13. Eu me lembro bem disso e fiz anotações. Foi o pastor Raimundo, sim. Ele citou o caso duas parábolas. Ele citou o caso de 13:31 de Mateus, e aquilo me chamou muita atenção. E está enquadrado esse pensamento, ou seja, os preletores, um completa o sentido que outro inicia. 13:31 diz, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. E o versículo 32 diz, é a mais pequena das sementes, mas crescendo-se, é a maior das plantas e faz-se árvore. Isso é um absurdo. Deus nunca fez a mostarda para ser árvore. Quem conhece a mostarda sabe que não é só a semente que é pequena, mas o pé. Logo nós encontramos aqui uma coisa errada. Mostarda, feita árvore. E outra coisa, o versículo diz assim. Rapidamente desmarquei a passagem, mas é rápido, nós encontramos num instante. O versículo diz, fez-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham em seus ramos, ou seja, árvore de grande porte, de modo que os galhos suportam até peso de aves, que ali se juntam para dormir, enfim, para o seu dia a dia. Meu irmão, isso aqui é uma figura exata da anormalidade. Imagina acontecer isso dentro da igreja. E Jesus, certamente, isso aqui é uma mensagem profética, pois trata do reino dos céus. Crescimento, eu diria, crescimento anormal. Crescimento anormal. Eu estava viajando na última semana,
Estava viajando de Campinas para o Rio, num voo matutino. Eu viajo muito para Campinas, são apenas 40 minutos de voo. E no aeroporto de Campinas chamou-me a atenção um senhor, que depois eu vinha saber que ele tinha 2 metros e 30 centímetros de altura. 2 metros e 30 centímetros. Eu observei que ele tinha dificuldade para andar, observei que suas pernas eram côncavas também, e que foi uma dificuldade para ele entrar no avião, não por causa da altura, mas por causa de certas anomalias. Até que com um pouco de cautela e um pouco de tato, numa hora dessa é preciso tato, eu consegui conversar com ele alguma coisa. Não dentro do avião, não havia condições, mas fora, já no aeroporto do Rio. Ele disse: meu senhor, é o seguinte, eu cresci assim, minha família é toda pessoas de estatura normal, mas isso aqui foi problema de um acidente genético. É como a medicina classificou o meu caso, um acidente genético. E é claro, eu entendo um pouco disso devido uma das minhas áreas é psicologia. E estudei isso a fundo em problema de acidente genético. E chegou àquele ponto, 2 metros e 30 de altura. Ou seja, um crescimento anormal. Que espiritualmente falando, isso não acontece em nossa vida. Eu creio que você já viu, talvez em algum lugar, crentes que de um dia para outro, eles crescem de uma maneira assombrosa, espiritualmente falando. Eles passam todo mundo igual um meteoro. Ele dispara pelo espaço afora. E todo mundo fica assombrado. Meu Deus, isto aqui então é uma coisa inacreditável. É bom pensar direito em casos como esse. O crescimento espiritual é uma coisa gradativa, é uma coisa equilibrada. Que Deus nos guarde que sejamos anãos. Não, anão espiritual não. Mas também chegar ao gigantismo de maneira desequilibrada, não. Deus quer nos tornar gigantes espirituais, mas equilibrado, de maneira equilibrada, crescimento equilibrado. Ou crescem de maneira anormal e desequilibrada, revelando desde cedo anomalias sociais e anomalias espirituais e sociais. Como é que se entende um crente que fala em línguas e profetiza, muito alegre e cheio do Espírito, mas tem todo tipo de mau relacionamento com o próximo? Não se dá com a esposa, não se dá com os filhos, nem se dá com o patrão, nem se dá com o empregado, nem se dá com o colega. Ele é portador de todos os tipos de sociopatias. Como é que se entende uma coisa dessa? Ou seja, ele tem espiritualidade, porém não tem nada de sociabilidade. E nós sabemos que a espiritualidade, ela não exime, ela não prescinde, ela não anula a sociabilidade. Jesus era cheio do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele sem medida. Sem medida, sem medida, é claro, o Filho de Deus. Mas ele aceitou o convite para jantar em casa de Simão o leproso. É claro que leproso ali, o termo como está no grego, significa que ele tinha sido leproso, mas o nome ficou. Ele aceitou o convite para jantar em casa daquele fariseu, e foi. Ele aceitou o convite para aquele casamento em João capítulo 2, e foi. Então Jesus era um homem social. Uma certa vez quiseram matar uma mulher a pedradas. E ele disse: não, vamos devagar. Quem não tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E esta manhã eu pergunto: qual é de nós aqui que pode lançar a primeira pedra? Até hoje, com quase 50 anos de fé, até hoje não encontrei um filho de Deus infalível. Todos nós temos falhas, mas a graça de Deus nos alcançou. O sangue de Jesus nos purificou e nos purifica de todo pecado. E nós vamos de força em força, como disse o salmista, de força em força, de valor em valor, nós vamos caminhando ao encontro do Senhor nas nuvens, quando brevemente Ele virá para levar a sua igreja. O ponto seguinte eu vou apenas ler e pedir ao irmão Samuel para reassumir. Mas pensemos bem nesses fatos, meus irmãos, são ponderações muito apropriadas para esse título: espiritualidade a caminho
do equilíbrio. E eu acho esse tema muito oportuno, porque se tem coisa prioritária na vida do cristão, observa bem, prioritária. Se tem coisa prioritária na vida de um cristão é espiritualidade. As outras coisas são valiosas também, mas secundárias. Então que o Espírito de Deus plasme, grave isto com tinta do céu, com o ponteiro de Deus, que cada um de nós prime, lute diante de Deus, prime, esforce-se, para que cada um de nós seja o crente espiritual, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, obediente ao Espírito, amante do Espírito, enfim, cheio do Espírito Santo. Isso, para falar a verdade bíblica, a espiritualidade começa com a conversão. Se uma pessoa não é convertida, então não podemos nem tocar nesse assunto. A espiritualidade, para falar a verdade, ela começa com o novo nascimento. E graças a Deus que Jesus prometeu e mandou o Divino Consolador, o Espírito Santo, que está conosco, que está com a igreja. Ele é o agente divino que promove a verdadeira espiritualidade. E é muito mais importante esse assunto nesses últimos dias, em que a igreja, ela é de todos os lados atacada por todo tipo de males. Mas o Espírito do Senhor, como nossa bandeira, o Espírito do Senhor nos enchendo, ele nos capacita para a vitória. O que é espiritualidade? É nascer do Espírito Santo, e coloquei João 3:5. 2, é andar no Espírito Santo, e coloquei a passagem de Gálatas. Tem muita gente que nasce do Espírito, mas não anda. Andar significa ser conduzido por Ele, seguir seus passos. Número 3, é ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E há muita gente que sabe que o Espírito está falando, mas não obedece. E eu citei casos como de Atos 8, como é que aquele homem, quando Deus disse, Filipe, vai depressa para aquela estrada que está deserta, ele não contou nem 2, na mesma hora obedeceu, e lá foi só seguindo os passos do Espírito. Eu citei também o ponto 4, é ser cheio do Espírito Santo, e coloquei livro de Atos, e o pastor Valdir já tocou nesse assunto. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos, observa que a cada instante a Bíblia diz, e foi cheio do Espírito, e foi cheio do Espírito, e novamente foi cheio. Que história é essa de ser cheio toda hora? Isso significa que o crente se esvazia. Não é sem razão que o Novo Testamento diz, e foi cheio do Espírito, e daqui a pouco foi cheio do Espírito. Ora, meu irmão, só se pode encher o que está vazio. Isto é prova de que o crente no seu dia a dia, nas suas refregas com o pecado, com o diabo, com a carne e no trabalho do Senhor, ele vai se esvaziando. Mas é preciso voltar à origem. Voltar à origem. O poder de Deus está à nossa disposição para nos renovar, para nos reencher, enfim. O livro de Atos nos ensina essa preciosa lição. Número 5. Número 4, cheio do Espírito Santo. Eu fico às vezes maravilhado, no capítulo 11 do livro de Atos, há um versículo em que a Bíblia diz, e pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Aparentemente, não parece muita coisa. E todo mundo sabe, todo mundo aqui leva o nome de cristão. Eu, por exemplo, sou cristão. Os católicos romanos são cristãos. E você pode pensar que o sentido é esse mesmo. É capítulo 11, se eu não me engano, versículo 26, por aí. E lá eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Se você pegar um dicionário bíblico, ele vai dizer apenas que a partir dali eles foram chamados de cristão. Eu prefiro pegar aquele termo à luz do original. A palavra cristão ali vem de um verbo que significa ungir. Eu tenho para mim que esse é o sentido. Uma vez que o livro de Atos é um dos livros da Bíblia inspirado como os outros pelo Espírito Santo. Eu entendo que eles andavam tão cheios do Espírito
Eles andavam tão perto do Espírito, tão dominados e possuídos pelo Espírito, que foram chamados de cristãos. É difícil acreditar que cristão ali é apenas um título, porque a palavra cristão em português não, mas no original vem do verbo que significa ungir. Por exemplo, a palavra Cristo vem desse mesmo verbo. Esse substantivo Cristo vem do mesmo verbo, é tanto que a palavra Cristo significa ungido de Deus. Aqui deve ter muita gente que deve ter sido católica romana. Eu nasci na igreja católica romana e dou graças a Deus ter nascido lá. Veja bem, dou graças a Deus, porque foi lá que eu aprendi os primeiros rudimentos. Só que naquele tempo o lar católico romano cuidava da educação religiosa. Hoje não, hoje nenhum católico quer saber disso. Mas naquele tempo eu aprendi a rezar, eu aprendi o credo, eu aprendi alguma coisa sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Aprendi também a ir à igreja. Minha mãe e meus pais me ensinaram tudo isso e eu não cesso de agradecer. É claro que não era a verdade completa. Agora, já pensou se eu tivesse nascido num país marxista, num país comunista? Já pensou se eu tivesse nascido num país como este? Teria sido muito pior. Mas graças a Deus que nasci num lar católico e Deus, pela sua graça, muito cedo me trouxe para o seu evangelho, onde a luz raiou perfeitamente. Mas diz que lá em Antioquia ele foi chamado de cristão. Como eu estava dizendo, na igreja católica tem uma cerimônia chamada crisma. Muita gente aqui já foi crismada. Eu fui crismado quando era pequeno, é claro, inocente, não sabia. E se você é católico, se você foi católico e já leu sobre catecismo, você sabe que crisma é um ato que o sacerdote aplica, simbolizando o batismo com o Espírito Santo. Coitados. E a palavra crisma vem de onde? Vem do verbo criou, ungir. Os crentes ali em Antioquia andavam tão cheios do Espírito que foram chamados de cristãos. Meus queridos, que isto seja uma realidade em nossa vida. Como nós temos nesse congresso centenas de jovens, moças e rapazes, os pastores aqui já pensaram no potencial que nós temos aqui, se cada moça e rapaz aqui, adolescente ou pré-adolescente, for uma brasa viva no altar de Deus, ungido pelo Espírito e também equilibrado. O que não puderá fazer na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, aqui neste país, aonde Deus os mandar. Concluindo a leitura. Número 6, é ser habitado pelo Espírito Santo. Habitado, Jesus disse, habitará em vós. 7, é ser batizado no. Aqui eu fiz questão de colocar o no entre aspas, porque eu tirei da Bíblia. Não vá confundir batizado com o Espírito Santo, o batismo falando em língua. Eu estou usando aqui a frase tomada de Coríntios 12:13 e Gálatas 3:27. Que muita gente tem bastante dificuldade em entender isso aqui, porque de fato as preposições no original são bastante delicadas. Então é isso que, em resumo, significa ser espiritual. Meus irmãos, vou pedir ao pastor Samuel que conduza o tempo daqui para frente e nós vamos aguardar suas instruções. Hoje, certamente, é o último dia do congresso. Portanto, um dia que deve ser bastante cheio. Eu desde já também rogo as orações e espiritualidade a caminho do equilíbrio. Nem todos os congressistas puderam voltar ainda. E vamos tomar agora só meia hora devido defasagem nos horários. Uma pergunta que chegou e que não faz parte daquele grupo de perguntas que são feitas no microfone de baixo. Qual a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo? Essa pergunta, meus irmãos, uma pergunta autêntica, uma pergunta legítima, uma pergunta bíblica, só que me tomará, no mínimo, não estou exagerando não, me tomará 50 minutos para responder. Não estou exagerando não, porque é uma pergunta doutrinária.
É uma pergunta, além de ser doutrinária, teológica. Então, eu apenas sugiro a você que prossiga estudando o assunto, mas responder aqui agora, não tenho condições. Onde eu vou encontrar tempo? Nós vamos ter que tomar a Bíblia. Eu talvez precisasse de um quadro de giz para escrever com letras bem grandes as preposições, porque, lembre-se bem, na Bíblia você encontra dois grandes sentidos. Isso não quer dizer que nela haja duplicidade, não. Há o sentido literal, o sentido exegético, ou seja, o sentido que está nos originais, o sentido literal. E há a mensagem divina. A mensagem divina. Numa pergunta como essa, você, para chegar lá, você precisa ver o sentido do original. E se baseia em quê? Principalmente em preposições. Em português, preposição não é segredo. Preposições são palavras bem pequenininhas que unem palavras, que unem frases. Mas, por favor, não pense que esse com, batizado com, batizado no, batismo do. Quando você pensa nisso, lembre-se que você está pensando em português. E lá no original, qual é a preposição usada? A preposição que o Espírito Santo inspirou o escritor a utilizar. Sim, mas aí eu teria que conhecer originais. Não se esqueça que as coisas básicas da fé cristã, as coisas básicas de Deus, Deus deixou tudo claro, claro, claro. A Bíblia diz que a unção dos santos nos faz saber tudo. Ou seja, tudo aquilo que foi essencial. Um crente, para entender as Escrituras, ele não precisa conhecer originais. Ele precisa ter dentro de si, em primeiro lugar, o agente divino, o Espírito Santo, que inspira, que ilumina, que impele, etc. Agora, o conhecimento de originais ajuda muito e, às vezes, em lugar de ajudar, atrapalha quando a pessoa é modernista. Quando a pessoa é modernista, quando a pessoa é liberal. Então, eu peço licença para não responder por questão de tempo. Se eu for dar uma resposta curta, atrapalha mais do que ajuda. E além disso, os irmãos têm aqui no estado homens de Deus que são colunas no ensino, como a pessoa do pastor Estevão. Não digo isso porque ele está presente, mas do jeito que ele é respeitado em todo o Brasil e tem sua voz acatada nas nossas reuniões nacionais e os anos que ele vem servindo como membro dos conselhos os mais distintos, é pessoa categorizada, os anos que ele vem treinando obreiros aqui nesse estado de norte a sul. Mas, por favor, não fique frustrado, porque, primeiro, a pergunta não é essencial. Na Bíblia, há coisas que são essenciais, ou seja, sem elas você não será salvo nunca. E essa pergunta não é pergunta essencial. Agora, é uma pergunta rica e importante. Então, só se, noutro contexto, e caso eu tivesse a oportunidade, voltaria ao assunto. Mas não posso deixar de dar essa satisfação. Vamos para o ponto seguinte, dentro da nossa nesga de tempo. O que não é espiritualidade? O que não é espiritualidade? Não é simplesmente isolar-se das pessoas, das coisas. Há pessoas que, achando que são espirituais, elas Jesus, encontramos exemplo também na vida do apóstolo Paulo. Não, meus irmãos, ser espiritual não significa isolar-se das pessoas, porque veja bem, se fosse isso, então na hora da conversão, por que é que Deus não nos levou logo para o céu? Não era muito melhor? Porque imagine Jesus nos salvar e nos deixar aqui sujeito a pecar, sujeito a nos desviarmos, sujeitos a tanta coisa. Entretanto, Ele nos salva e nos deixa aqui. Por quê? Porque Ele tem um trabalho para você fazer.
Lembre-se, meu irmão, Jesus não salva o crente para deixá-lo inativo. Muita gente pensa que Jesus nos salva só para nos levar para o céu. Não, meu querido. Ele nos salva primeiramente para nos livrar da condenação do inferno, mas também para nós fazermos a sua obra aqui na terra. Eu espero que você esteja ocupado fazendo o trabalho do Senhor. Isolar-se das pessoas, das coisas, de lugares, de trajes, de costumes, isolam-se completamente. E quem não combinar com o seu sistema de isolamento, ele considera como todo mundo errado. Não precisamos ver isto devagar. Atualmente há na Assembleia de Deus um movimento, inclusive no sul do Brasil, está bastante forte. O pastor Valdir Bícego, que é do sul também, sabe, né? Há uma ideia liberalista no sul, penetrando na Assembleia de Deus, de abrir mão e de romper com todo tipo de costume, dizendo o seguinte: veja que filosofia errada. Eu perguntei isso para uma irmã obreira, uma irmã de responsabilidade, pessoa equilibrada. Perguntei para ela: minha irmã, e isso pentecostal? Ela dizia: nós temos existe. Então, o nosso Deus é o Deus vivo, o Deus que opera dessa maneira. Eu não sabia de nada, nem ela sabia também, mas o mesmo Deus estava operando em ambas as pessoas. Veja em Romanos 12, mais um pouquinho sobre esse assunto dos dons. Também eu vou ler um versículo solto, porque o tempo não vai dar para ler o capítulo todo. A sugestão é que os irmãos leiam o capítulo 12 todo. Eu vou ler apenas a partir do versículo meia dúzia. De modo que, tendo diferentes dons, essa palavra dons, ela aparece no Novo Testamento com mais de 9 sentidos. Só para você ver a riqueza que é a palavra de Deus. A palavra dons, D-O-N-S ou D-O-M, aparece no Novo Testamento pelo menos com 9 acepções diferentes. Mas aqui nesse caso é dom da mesma categoria daqueles de Coríntios. Dons espirituais, capacidades, aptidões sobrenaturais concedidas diretamente por Deus a crentes já batizados com o Espírito Santo. Sim, os dons espirituais são reservados a quem já é batizado com o Espírito Santo. É um assunto bem claro no livro de Atos dos Apóstolos. Lá diz que primeiro eles falaram línguas e depois profetizaram. Lá não diz que eles profetizaram e falaram em línguas, quando eles foram batizados com o Espírito Santo. O versículo 6 diz: de modo que tem diferentes dons segundo a graça. Observe que os dons espirituais, meus irmãos, são fruto da graça de Deus. Ninguém tem o direito ao mérito, é a graça divina. A mesma graça pela qual Deus nos salva, por essa mesma graça Ele nos concede os dons. Então nós estamos de parabéns. Tudo recebemos por sua graça, segundo a graça. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E aqui está um conselho da Bíblia: se alguém esta tarde aqui tem dom de profetizar, meu irmão, você deve caprichar com a fé. Você está notando que o dom de profecia tem uma afinidade especial com a fé. Ou seja, quem é profeta do Senhor, no sentido de dom espiritual, deve cultivar a fé, deve preservar a fé, deve conservar a fé, deve manter uma fé isenta de erro, isenta de falsa doutrina, isenta dessas coisas, porque está provado aqui que esse dom de profecia, ele tem uma afinidade especial com a fé, seja segundo a medida da fé. O versículo 7, se é ministério, não vá pensar que ministério aqui é o ministério evangélico, pastor, evangelista, presbítero. Lembre-se que a palavra ministério aqui tem outro sentido, é problema da língua portuguesa. Mas a palavra ministério aqui é exatamente a palavra prestar serviço, servir, serviço amoroso, serviço de qualquer tipo.
É claro, meus irmãos, que até pessoas que não são crentes, é claro, eles fazem trabalhos extraordinários para o município, para o estado, para a nação, para o vizinho. Trabalho de altruísmo, filantropia, esses grandes desbravadores, sem ter esse dom. E é claro que um crente pode prestar lindos serviços à comunidade, à igreja, mas aqui se trata de algo superior, de algo sobrenatural. Ora, se nós, pelo amor de Deus, e com boa vontade e gratidão, mesmo sem esse dom, podemos fazer tanta coisa para Deus servindo, imagine uma pessoa dotada deste glorioso dom de servir. E aqui no sentido, é mais servir no sentido de servir o próximo. Se é ministério, seja ministrar. Ou seja, não fica agora cobiçando os dons dos outros e pulando para outra coisa sem ter aquela capacitação. Se é ensinar, não vá confundir isso aqui com o ministério dos mestres. Lá é reservado àqueles que Deus chamou para o ministério, mas aqui não, aqui é comum. Deus concede a quem Ele quer no corpo da igreja. E é um dom mais ligado ao ministério pessoal. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Veja, aqui exortar, nesse caso aqui, é um dos gloriosos dons espirituais. Agora, é uma lástima que hoje em dia, quando se fala em exortar na igreja, muita gente pensa que exortar é machucar, exortar é repreender, exortar é humilhar, exortar é falar duro. Quando na Bíblia, o termo exortar, você bem sabe que não significa isso. Na Bíblia, exortar é consolar. Na Bíblia, exortar é confirmar. Na Bíblia, exortar é confortar. Na Bíblia, exortar é estimular a pessoa, consolar, fortalecer. Imagina a maravilha desse dom operando sobrenaturalmente na igreja, principalmente de indivíduo para indivíduo. E é um dos dons do Espírito Santo. É claro que nós podemos também confortar, consolar, ajudar, assistir os necessitados sem esse dom, e se faz coisas maravilhosas. Mas imagine com esse dom do Espírito Santo. Não é de admirar, meus irmãos, que a igreja primitiva fizesse o que fez? Em seguida o versículo diz: o que reparte, usa esse dom com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com cuidado. Eu estou passando direto porque não vou falar mais, o tempo não permite. Eu acertei com o irmão Samuel que seriam poucos minutos. E respondendo a pergunta que eu prometi, para concluir, pela manhã alguém fez a seguinte pergunta que foi feita aqui ao microfone. Eu prometi que voltaria ao assunto agora à tarde. E também nós não vamos dar uma resposta analítica, uma resposta demorada, uma resposta por partes. Lembramos que é o encerramento de congresso com tempo limitado, certamente para a diretoria, para a providência de encerramento, etc. Mas a pergunta foi a seguinte: eu gostaria que o irmão que fez a pergunta, pelo menos colocasse-se de pé, aonde estivesse. Fica de pé, irmão, enquanto eu faço a pergunta. É como se ele estivesse aqui agora fazendo a pergunta. A pergunta diz: o Senhor ensinou como chegar a um equilíbrio espiritual e como manter esse equilíbrio. Pode sentar. Então, foi uma pergunta do congresso, através desse irmão. Em resumo, eu responderei o seguinte: como manter o equilíbrio espiritual? Número 1, mantenha uma vida santificada. Mantenha uma vida santificada. Ou seja, uma vida separada de tudo que você sabe que é errado, tudo que você sabe que ofende a Deus, tudo que você sabe que entristece a Deus. Mantenha a separação. Tem muita gente que faz um mistério tão grande de santificação que a pessoa fica tonta. Não, na Bíblia está bem claro o que é santificação. Muita gente pensa que santificação é não me toque, não me fale, enfim, como os católicos romanos fazem, pega um ídolo, coloca lá dentro e diz que ele não pode ver, nem falar, nem ouvir, nem coisa. Não, aqui não tem nada com santificação. Meu tio costumava dizer que santo é aquele que come, bebe, mas também louva o nome do Senhor. É claro que essa definição não é uma definição completa,
Mas santificação, no sentido prático, é o crente largar a mão, abrir mão, abandonar tudo que ele sabe ou sente que ofende a santidade de Deus, que transgride a vontade do Senhor. Primeira resposta: mantenha uma vida santificada, separada do mundo. Mundo que eu digo como filosofia de vida. Não vá pensar que é mundo no sentido de humanidade. Mundo como a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E é claro que Deus não amou o mundo como sistema, que o mundo está posto no maligno. A igreja tem que entender que o mundo como sistema jamais fará coisa alguma para agradar a Deus. Não, aqui se trata de mundo no sentido de humanidade. Mantenha uma vida santificada. Uma segunda parte da resposta: prossiga na maturidade espiritual. Maturidade. Nenhum neném nasce andando. Pode observar na maternidade. Você já sabe que filhote de vaca, filhote de ovelha, filhote de cabra já nasce quase correndo. O peixinho, quando sai do casulo dele, já sai nadando. O pato, quando ele sai do ovo, nem precisa da aula de natação. Ele sozinho sai nadando. Mas o neném, quando nasce, leva 8, 9, 10, 11 meses para andar, e olhe lá, depende muito. Eu creio que nisso há uma grande lição espiritual. Nenéns não nascem andando, nem crescem bem se não houver condições ideais ambientais. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Cresça em maturidade, desenvolva sua maturidade. Um crente não nasce na fé maduro. Agora pense, irmão, num crente que já tem 5 anos da igreja, 10 anos da igreja, 15 anos, as mesmas meninices, as mesmas tolices, as mesmas asneiras. Não, Deus espera que o crente cuide do seu crescimento espiritual, e Deus coloca à nossa disposição todos os recursos. Uma terceira fase da resposta: como manter o equilíbrio espiritual? Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça. Como é que ele pode operar na minha vida? Ele entristecido. Quando você chega para uma pessoa e diz: olha, eu estou triste com você. Já fizeram isso com você algum dia? Fulano, estou triste com você. Quando uma pessoa diz que está triste com outra, ela está querendo dizer: eu te amo, mas estou triste. Uma pessoa só diz que está triste porque ama. Quando a pessoa no homem diz: eu odeio. Mas quando a pessoa ama, ela diz: eu estou triste. Quando a Bíblia diz que o Espírito se entristece, é porque Ele nos ama. E como é que uma pessoa pode operar em nossa vida triste? Quando você ficar triste, você tem vontade de ajudar o outro? Não tem? E o que é que entristece o Espírito Santo? A Bíblia cita, muito claro, eu não vou entrar em detalhes, mas é muita coisa que entristece o Espírito Santo. Veja na palavra de Deus que você encontra as referências. Então, uma outra resposta é: não entristeça o Espírito Santo com a sua vida, com o seu testemunho, enfim, com rebeldia, ou seja, com o que for. Uma outra parte de resposta: como manter o equilíbrio espiritual? Busque renovação. O pastor Valdir Bispo já discorreu de uma maneira magistral sobre este assunto. Busque uma vida renovada. Por quê? Você já viu ele explicar que com o correr do tempo a nossa tendência é ficar vazio, igual uma bateria que perde a carga. A bateria que perde a carga. E é preciso recarregar essas baterias espirituais. Busque a renovação do Espírito Santo. No livro de Atos, a cada passo encontramos esta frase: e foram cheios. Mas que conversa é essa? Como é que eu posso encher uma coisa que está cheia? É impossível. Não é nada disso. É que com o tempo vai se esvaziando, vem o desgaste. E Jesus explicou isso muito bem em João capítulo 13. Uma outra parte da resposta: como manter o equilíbrio espiritual? Apegue-se à palavra de Deus, apegue-se, ou seja, mantenha-se centrado na palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, na palavra de Deus, ou seja, obedeça a palavra de Deus, siga a palavra de Deus.
mantém-se centrado na palavra de Deus, ou seja, obediente à palavra, obediente à doutrina. E isto é um grande agente para manter o equilíbrio espiritual. Que a palavra de Deus, ela também é um elemento vital para o equilíbrio espiritual. Há muita gente hoje desequilibrada espiritualmente falando por causa disso. Ou eles violentam a palavra de Deus, ou então colocam na palavra de Deus acréscimo que ela não tem. Enfim, mantém-se centrado na palavra de Deus. Finalmente, como manter o nosso equilíbrio espiritual? Não ame o mundo nem as coisas que no mundo há. Eu estou citando palavras da Bíblia. Há muitas pessoas que não amam o mundo, mas amam as coisas do mundo. Por que a Bíblia tanto fala sobre isso? Porque o príncipe deste mundo é Satanás. Como eu disse há pouco, a igreja tem que entender que o mundo jamais fará coisa alguma para agradar a Cristo. E nós temos que ter cuidado com o mundo. O mundo se faz nosso amigo para poder nos trair. O mundo se faz nosso amigo para poder minar a nossa força. E a Bíblia diz: qualquer que se constitui inimigo de Deus, saiba que, por sua vez, é inimigo do mundo e vice-versa. E mundo que eu me refiro aqui, não vá pensar que é o globo, que é a cidade, mas é a filosofia de vida, o sistema de vida do mundo, aquilo que a Bíblia tanto recomenda e que Jesus tanto falou em João capítulo 17. Meus irmãos, mesmo com essas curtas observações, eu desejo encerrar aqui esta parte e agradecer a vossa atenção.